Vou falar um pouquinho das antocianinas. Antocianinas é tudo que vocês imaginam que dá cor para folha, para fruta, não especificamente a cor verde, que é a clorofila, mas pensa na folha, aquelas folhas mais alaranjadas, mais amarelas, né? Ou, enfim, as pétalas de flores aí, uma gama de cor infinita, né? As frutas, né? Então essas são as antocianinas, que variam desde os vermelhos até os azuis e amarelos. E aí elas têm propriedades específicas. As antocianinas que puxam mais para os tons de vermelho, elas são compatíveis com meios ácidos, enquanto as azuis, amarelas, elas estão mais para os meios alcalinos, tá? E isso, guardem essa informação. Isso é muito importante para depois a gente definir o que é um corante com bom potencial ou não. E aí elas têm essa função bastante atrativa, né? De cor, de sabor também. Então você vê aí todas as frutas vermelhas, a gama dos amarelos e laranjas, até as azuladas, né? Que são os mirtilos, as amoras, né? Tem toda essa variação. E são substâncias muito importantes, inclusive, para o nosso metabolismo, porque elas têm propriedades antioxidantes, então, que combatem radicais livres, então vão combater o envelhecimento, principalmente da pele, vão combater doenças cardiovasculares, vão combater propensões ao câncer, né? Em geral, são indicadas como anticarcinogênicas, tá? Muita gente me pergunta, por exemplo, a beterraba deve ficar um roxo maravilhoso, o açaí super roxo, a cenoura, enfim. Então, quando eu começo a falar dessas opções, vocês já vão se ligando nessas químicas que eu falei. Então vamos lá para a beterraba. Beterraba, o açaí, a amora, enfim, essas frutas que têm um suco de uma cor muito intensa. Tem dois detalhes aí. As antocianinas têm aquela variação de pH que eu mencionei. Então, de acordo com o meio onde ela vai estar, essa cor vai variar. Por isso que quando eu tinjo com hibisco e eu faço uma lavagem no sabão em pó, ela vai sair do vermelho, que é a condição ácida que eu falei, e vai puxar para um cinza azulado, que é a condição básica, tá? Então eu modifiquei a cor. Então por isso que é tão difícil obter na natureza essas cores mais vermelhas. E aí quando que você consegue elas? Quando você pega uma parte da planta que tem mais o quê? Mais tanino. Então, o pau-brasil. Aonde que a gente extrai o corante do pau-brasil? Lá do cerne da madeira. Então, tem uma quantidade grande ali de celulose, lignina, mas também de tanino. O tanino está muito presente na madeira, nas cascas tanto das frutas quanto a casca do tronco em si. Então, é um vermelho que você consegue obter junto com ela uma quantidade maior de tanino ali complexada. Então, eu consigo manter por mais tempo, eu consigo colorir sem alterar tanto essa cor nas lavagens, ao contrário do que acontece com a maioria das frutas. Então você vai tingir com a beterraba, até o mesmo feijão, enfim, até pode ficar uma cor bonita no primeiro tingimento, mas quando você lava, geralmente vai puxar para um bege, para um marrom. Um exemplo disso eu até mostrei na live, é esse aqui. Esse daqui é casca de jabuticaba. Então, a casca de jabuticaba seca, o que ela guardou como principal propriedade? O tanino, provavelmente uma alta concentração de tanino, tá? O açaí é a mesma coisa, você vai tingir para o açaí, mesmo o açaí que você compra a polpa, se você deixar na luz, rapidamente ele vai saindo daquele roxo intenso, né? E vai oxidando, vai ficando mais avermelhado, até que ele vai puxando para tons de marrom, certo? Isso, em geral, isso é um processo de oxidação. Então lá no tecido esse corante não vai ser bom, você até pode obter uma cor bonita, mas com as lavagens ela não só não vai se manter, como vai alterar aquela cor. Claro que você pode usar esse tingimento, por exemplo, em papel, em artesanato, trabalhos artesanais com produzir agendas, a capa da agenda pode até ser com o tecido, mas não vai sofrer lavagens, o máximo que vai acontecer é pegar a luz, que também pode alterar. Finalidade de pintura, assim, para trabalhos mais
mais de curto prazo, que não precise manter a cor por muito tempo, como é o caso dos tecidos e das roupas. E antes de continuar, voltando no vermelho, outro tingimento famoso de vermelho é a raiz de rúbia, a Rubia tintorum. A raiz, ela vai ter esse potencial um pouco maior, justamente porque pode ter esses complexos com alta concentração de tanino, tá?